Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 4, O Plano da Salvação Divina. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, A Criação do Homem e Sua Queda. Domingo, ler com oração 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Deus resolveu o problema do pecado. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e liderá-los na travessia do deserto. Todavia o povo se tornou impaciente no caminho. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E nossa alma tem fastio deste pão vil. Números capítulo 21, versículos 4 e 5. Deus sustentou seu povo com o maná que descia do céu por 40 anos gratuitamente, durante o período da travessia do deserto. Dentre o povo, a primeira geração acostumada com a vida do Egito era desobediente e incrédula. Essa geração murmurava, fazia queixas, não via os caminhos do Senhor nem acatava a liderança de Moisés, agindo com rebeldia para com o servo do Senhor. Nos passeios turísticos em Israel, os guias afirmam que o maná teria o sabor do alimento que se desejasse comer. Mesmo assim, o povo não dava graças a Deus pelo maná que o sustentava, chamando-o de pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Números 21, do versículo 6 ao 9. Bastava olhar para a serpente de bronze para ser curado. Essa serpente de bronze representa o Senhor Jesus. João 3, 14 e 15 diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz. Ele foi levantado e posto numa haste. Ele é a serpente de bronze. O bronze refere-se ao julgamento, ao juízo de Deus. Cristo foi aprovado no julgamento de Deus. A serpente de bronze tinha a forma, a semelhança, contudo não possuía a natureza nem o veneno da serpente. O Senhor Jesus veio em semelhança de carne, mas sem pecado. Cristo não tinha o veneno da serpente. Romanos 8,3 diz: porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A carne fragiliza a lei, e esta não consegue lidar com a carne. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio em semelhança de carne pecaminosa, sem pecado, para lidar com ela. Vejamos uma ilustração para compreender melhor essa questão. A primeira figura é uma circunferência. Ela representa a semelhança da carne do pecado. Jesus nasceu de Maria, recebeu a semelhança da carne do pecado, porém sem pecado. Isso aconteceu
para que quando ele fosse à cruz, levasse consigo não apenas a semelhança da carne do pecado, como também o pecado. Na segunda figura vemos a mesma circunferência cinza, entretanto está preenchida com a cor preta, representando o pecado. O Senhor Jesus é o contorno da circunferência em cinza. Ele tem a semelhança, mas não tem o pecado. Quando o Senhor Jesus foi à cruz, levou consigo o pecado. O inimigo de Deus caiu na armadilha. Cristo veio na forma da semelhança da carne do pecado. Na terceira figura, a circunferência cinza, preenchida com a cor preta, foi posta na cruz. Com isso aconteceu algo grandioso. Deus condenou na carne o pecado. Assim, Deus resolveu o problema eliminando o pecado. Louvado seja o Senhor. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze é curado. Fomos mortalmente picados pela serpente. A natureza da carne pecaminosa foi injetada em nós, por isso não havia como vencer a carne. Mas, graças a Deus, ao olhar para o Cristo crucificado, somos redimidos. Ao crer, Deus nos regenerou. Nascemos do alto. Não temos mais ligação com a carne pecaminosa. Hoje, nós vivemos no Espírito. Que o Senhor abra nossos olhos para vermos que o homem foi criado de maneira especial mediante o sopro de Deus. E nosso novo nascimento também veio do alto. Não há razão para viver na carne, na esfera terrenal. Não nos deixemos levar por nossos pensamentos. O inimigo se esconde em nossos pensamentos e facilmente consegue corromper nossa mente. Declaremos guerra contra o inimigo. Vivamos no Espírito e usemos como arma espiritual a poderosa e permanente Palavra de Deus para vencer o inimigo. Jesus é o Senhor. Pergunta de hoje: qual é a relação entre Cristo e a serpente de bronze feita por Moisés no deserto? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.